Olá, pessoal. Boa noite a todos. Todos me ouvem bem? Conseguem me ver bem? Maravilha! Então vamos começar a nossa live de hoje. Hoje, dia 4 de junho de 2020. Essa semana nós comemoramos a Semana do Meio Ambiente, né? Dia Internacional do Meio Ambiente é dia 5 de junho. É uma data importante, não só para quem trabalha com o meio ambiente, mas para todos nós, porque é do ambiente que vem o nosso sustento. E só estamos aqui hoje, nessa live, graças a ele. Vou ler um pequeno trecho para vocês de uma carta que eu gosto muito. Vocês devem ensinar às suas crianças que o solo aos seus pés é a cinza dos nossos avós, para que respeitem a terra. Digam aos seus filhos que ela foi enriquecida com as vidas de nosso povo. Ensinem às suas crianças o que ensinamos às nossas, que a terra é nossa mãe. Tudo que acontecer à terra, acontecerá aos nossos filhos e aos filhos da terra. Se os homens cospem no solo, estão cuspindo em si mesmos. Esse é um trecho de uma carta bem extensa, ditada pelo chefe Seattle, chefe cacique Seattle, né? Em 1855. O chefe Seattle era um índio norte-americano que viveu na época em que os britânicos do Velho Mundo vieram colonizar o Novo Mundo. E ele deixou uma carta, quem tiver interesse pode consultar, que é uma carta extensa, mas muito sensível, verdadeira e atual. O tema da nossa live de hoje é saneamento e coronavírus. É o nosso amigo e companheiro de jornada, André Fraga. Ele é o nosso convidado de hoje. O André Fraga é engenheiro ambiental. Ele é ex-secretário de sustentabilidade da cidade de Salvador. É pré-candidato a vereador em Salvador. E militante desde sempre, né, André? Das causas ambientais, assim como a gente. A gente trabalha por todos nós, porque nós somos meio ambiente. Não é isso? Com certeza. E aí, André, como é que você está? Bem-vindo e obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade, viu, de estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço com o convite e a possibilidade da gente bater esse papo de um tema que é fundamental. Eu, inclusive, hoje, a gente está fazendo aí uma série de conteúdos em função da Semana do Meio Ambiente, né? Então, eu optei por fazer um conteúdo específico que seriam 5 grandes desafios para a nossa cidade nos próximos anos, né? Desafios ambientais para a nossa cidade nos próximos anos. E hoje eu gravei exatamente o 4º desafio, que é justamente o saneamento.
vai entrar mais tarde o vídeo. Né? O primeiro a gente falou da Mata Atlântica, o segundo a gente falou dos oceanos, o terceiro da bicicleta, né, de mobilidade ativa. Então, o quarto foi saneamento. Aí eu trabalhei mais com saneamento básico, água e esgoto, porque amanhã a gente vai falar de resíduo, né, porque também é uma demanda fundamental e urgente. Então, é um tema muito importante que a gente precisa sempre estar falando sobre isso. Perfeito. Bem, pessoal que já nos acompanha, né, nas redes sociais, sabe que a Biossane já trabalha há 18 anos com sustentabilidade, né, sempre, mesmo com Já tem assessoria, 18 anos, né? e agora com o produto. Oi? Já tem 18 anos. 18 anos. Que tempo. E nós fabricamos bioaditivos orgânicos naturais, né, que vêm contribuir com não só com empresas, mas com pessoas, né, para que nós tenhamos consciência da nossa responsabilidade enquanto consumidores de água e geradores de esgoto, né? Então temos essa responsabilidade. Então o produto não é só um produto sustentável, mas ele leva para as pessoas a informação com relação à sustentabilidade, né? Eu gostaria, André, que você falasse um pouquinho da sua jornada enquanto engenheiro ambiental, enquanto militante das causas ambientais, enquanto secretário que você foi de meio ambiente, que é um desafio, né? Principalmente no mundo atual, na época que nós vivemos, é muito complicado, e você resistiu bravamente. Conta aí pra gente um pouquinho sobre o seu trabalho. Então, bom, antes de mais nada, eu nasci no Rio de Janeiro e filho, não sou pai ainda não, filho de Eliana Moreira Fraga e Everardo Martins Fraga, né, mãe paulista, pai carioca, e saiu o André, que hoje é baiano, né? Porque, apesar de ter nascido no Rio de Janeiro, eu sou um baiano, eu digo que eu sou um baiano que nasceu no Rio. Afinal de contas, eu considero o soteropolitano carioca do Nordeste. Então, é mais ou menos a mesma coisa. Então, enfim, minha infância e adolescência foi no Rio de Janeiro. Eu vim para cá aos 18 anos, mas eu tinha muita conexão também com o interior de São Paulo, que é a cidade de minha mãe, uma cidade bem pequenininha, no interior de São Paulo. E lá eu tive muito contato com diríamos assim, a agricultura, né? O campo em si, que hoje eu percebo quanto aquilo me marcou e me lembra até hoje, meu avô, minha avó, enfim. Vim para Salvador, na época meu pai morava aqui, e aí eu vim morar com ele, estudar engenharia ambiental, e aí comecei a estudar engenharia ambiental, comecei a me envolver na universidade com política estudantil, né, representação estudantil, fui do diretório acadêmico, do DCE, etc, etc. E chegando aqui, eu fui, enfim, aí comecei a me envolver com o movimento estudantil. Quando você começa a se envolver com o movimento estudantil, você começa a se envolver com as demandas do seu curso, depois com as demandas da universidade, depois começa a militar pela educação e a partir daí você quer militar para mudar o mundo. Então, eu procurei um partido, me associei ao Partido Verde, me filiei ao Partido Verde, já tem mais de 16 anos. Comecei a militar e acompanhar o PV. Num dado momento, eu virei presidente do Partido Verde em Salvador. Fui presidente durante a eleição de 2012, no momento em que o prefeito Assemineto foi eleito, e aí ele me convidou para integrar o time, criou a secretaria, na época eu era o subsecretário, e a gente meio que estruturou a secretaria do zero, né? Então a gente começou do zero, porque não existia secretaria. Foi um desafio muito grande, porque a gente era inexperiente, ao mesmo tempo a prefeitura, a cidade estava destruída, então foi um desafio muito grande. Mas eu acho que a gente, se pegar de 2013 para 2020, os avanços são nítidos, né? A secretaria cresceu muito, implementou muita ação, muitos projetos, conseguiu de fato fazer acontecer a nossa iniciativa. Com o desafio que a inovação no poder público é muito difícil, mas acho que a gente conseguiu. A cidade está mais verde, eu posso dizer. Essa é a ideia. Perfeito, André.
Agora, me diz uma coisa, André, o que que tem a ver saneamento com coronavírus, que é o nosso tema de hoje? Eu acho Tem que alguma tem, coisa a ver? tem com certeza, né? Sempre tem a ver. Saneamento tem a ver com muita coisa, né? É um tema extremamente transversal, né, de certa forma. A gente não associa. Quando as pessoas me perguntam assim, ah, André, vai falar de meio ambiente, de sustentabilidade, e a pessoa está ali, né, na pobreza, você acha que ela vai se preocupar com isso? Aquela pessoa que tiver mais se preocupar com isso. Por quê? Porque no bairro do rico, da classe média, dificilmente você vai ver um rio poluído, você vai ver lixo na rua. Geralmente, esse tipo de cena você percebe nos bairros mais pobres, mais populares, mais periféricos. E são onde as pessoas mais pobres moram. Então, o que acontece com isso? Acontece, obviamente, a proliferação de mais doenças, né? Você tem mais problemas. Então, no caso do coronavírus especificamente, a origem do vírus ela tem uma relação com a questão ambiental, né? Que Diretamente. ela é uma origem zoonótica, né? Ela veio dos animais. Aparentemente, não está comprovado 100%, mas, né, a maior parte dos cientistas já identificou que é a origem de um. Porque os coronavírus, eles são vários, né? Tem várias cepas e várias mutações Grupos. deles rolando no mundo. Mas esse novo coronavírus, ele parece que veio de um morcego, que geralmente o coronavírus vem de um morcego, e passou por um pangolim, que é um animal que está em extinção e que é caçado no mundo inteiro. E lá na China, misturado com um morcego, passou isso para o ser humano. Então, antes de mais nada, é a representação do nosso modelo de consumo, né? Da forma como a gente também lidar com as florestas, as áreas verdes, né? As áreas selvagens, enfim, tudo isso. Então, o vírus gerou isso. Por outro lado, ele tem se proliferado de maneira muito rápida e quem mais sofre, né, em que pese os nossos sistemas ainda não estejam entrados em colapso. Aqui em Salvador, por exemplo, né, o prefeito e o governador têm fazendo um bom trabalho, mas onde o sistema entra em colapso, quem é que vai pagar mais a conta? É o pobre. E o pobre geralmente já tem outros problemas associados muitas vezes à falta de saneamento. Então, tem uma relação direta, tanto o índice de mortalidade, de letalidade com o saneamento e o coronavírus. Exatamente. Então, a gente volta naquele tópico, né, da nossa responsabilidade enquanto consumidores de ar, água, né, de recursos naturais, do alimento que vem do solo. Então, a gente acaba esbarrando na questão dos resíduos, sejam líquidos, sólidos, gasosos, né, os resíduos de um modo geral, e a nossa responsabilidade enquanto consumidores. Nós, quando pagamos a conta d'água, de luz, compramos o alimento, a gente está contribuindo e transferindo, na maioria das vezes, a responsabilidade para terceiro, uma responsabilidade que é nossa, né? A gente, quando paga por um serviço, a gente é corresponsável por esse serviço, né? E é isso que a gente precisa estar sempre atento e ter ciência e assumir essa responsabilidade. A partir do momento que a gente assume essa responsabilidade, a sustentabilidade fica mais fácil, né? E quando a gente trata os nossos resíduos, certamente a gente vai ter menos problemas com a questão da veiculação, doenças de veiculação, né? Hídrica, pelo ar ou pelo solo, que seja que vem pelo alimento, né? Porque hoje esse vírus, né, que assolou o planeta inteiro de uma vez e chegou aqui, e aqui ele já chegou com uma cara diferente, né? Afinal, nós temos uma cara diferente, porque o brasileiro tem a cara do mundo inteiro. Então, ele chegou com a cara do mundo inteiro aqui. E nosso grande desafio nesse momento, eu vejo em justamente isso, em chamar a atenção das pessoas para a sua responsabilidade, porque a responsabilidade também é nossa dele ter chegado aqui, né? E está se propagando com tanta facilidade. Agora, a pandemia está diretamente relacionada com saneamento, fato, como você mesmo citou aí, abordou perfeitamente. Agora, a falta de saneamento nos deixa mais vulneráveis nesse sentido, ou seja, você colocou essa questão
do pobre sofrer mais, claro, porque ele tem menos acesso ao saneamento. Então, isso significa dizer que a falta de saneamento nos deixa mais vulneráveis a doenças no mundo geral? Eu acho o saneamento, né, ou a ausência de saneamento, de infraestrutura de saneamento, é talvez a face mais, uma das faces, né, mais visíveis da nossa desigualdade. Então, ó, por que que a gente ainda tem tanta dificuldade em resolver o problema de saneamento no Brasil? Se ela é uma função básica, é fundamental, né? Então, o saneamento se apresenta, né, nas quatro dimensões, né, que é abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, coleta, destinação de resíduos e a drenagem urbana, são serviços básicos para que a gente tenha um mínimo de saúde, né? Então, para que a gente não tenha doenças de veiculação hídrica, para que a gente não tenha impactos, por exemplo, como a gente está vivenciando agora também, em paralelo à crise do coronavírus, a gente está vivendo uma crise das arboviroses incrível, né? Eu estava vendo recentemente que os casos de zika, chikungunya e dengue praticamente, né, foram para a estratosfera. Aqui no meu condomínio, umas 5 pessoas já estavam com dengue semana retrasada. Então, vários amigos comentando que pegaram chikungunya, pegaram zika. Então, a gente tem esse grande desafio de reduzir a desigualdade, e reduzir a desigualdade significa obrigatoriamente dar acesso ao saneamento. É um serviço básico que a gente precisa garantir para essas pessoas, né? O impacto que uma doença causa numa criança, por exemplo, num adolescente, tem reverberação para o resto da vida dele. Porque, de alguma maneira, algumas doenças, inclusive, até afetam os sistemas nervosos, afetam a capacidade de raciocínio. Isso acaba aprofundando ainda mais a desigualdade, né? O acesso à educação, por exemplo. A gente fala tanto, né? Eu acho que se qualquer pessoa for perguntada, se você for o prefeito, você vai fazer o quê? Aí a pessoa geralmente fala assim, eu vou investir em saúde e educação. Geralmente é a resposta padrão. Mas investir em educação também é investir em saneamento, é investir em educação. Né? Saúde é investir em saneamento. Investir em saneamento é investir em saúde. Então, muitas vezes a gente acha que investir em saúde é construir posto, hospital, botar médico. Né? Pelo contrário, né? O ideal é que a gente não precisa chegar lá, né? Exatamente. O ideal é que não cheguem, né? Que não precisem chegar lá. É isso aí. Perfeito. E na sua opinião, André, o que os municípios, né? Porque eu acredito muito na força do município, né? Porque é mais fácil você tratar regional do que global, né? Então, o que pode ser feito no município em relação ao saneamento municipal? Levando em consideração, claro, a legislação atual que obriga os municípios a terem o seu plano municipal de saneamento, né? Infelizmente, nem 30% dos municípios brasileiros conseguiram atingir essa meta. E aí, o que você pensa nesse sentido? Qual a sua opinião? Eu acho que, bom, vamos lá. Isso que você falou é muito interessante, porque é o lema do movimento ambientalista global, que é pense global e haja local. Né? Faça algo pela sua rua, pela sua casa, pelo seu condomínio, pela sua cidade, pelo seu bairro. Depois você pensa no seu estado, depois você pensa no seu país, e em seguida você pensa em mundo, porque né, quer mudar o mundo, comece por você. Então, pensar Em global e casa. agir local, pensar global e agir local é desses mantras, né? E no caso do Brasil, você mesmo citou, né? Você tem o Marco do Saneamento, a Lei Nacional do Saneamento, que traz uma série de princípios, traz uma série... Aquela coisa, né? As leis brasileiras, elas são lindas no papel. Né? Tanto a Lei Nacional do Saneamento como a Política Nacional de Resíduos Sólidos são maravilhosas. São leis, de fato, que, se tivessem sido implementadas, nós estaríamos em um outro patamar. O desafio é exatamente esse, né? Como é que a gente faz essa lei sair do papel?
essas leis, né? Então, no caso dos municípios especificamente, como você citou, eles têm a obrigação de fazer os planos de saneamento, senão eles deixam de ter acesso a recursos do governo federal, né? Bom, é importante fazer o plano, afinal de contas, nada que se faça sem planejamento funciona, né? A gente sabe disso. Então, fazer plano, Salvador até está começando a desenvolver o seu plano de saneamento, inclusive nas 4 dimensões. Porém, um elemento é muito importante nesse debate, que é o seguinte: a gente é uma república federativa, né, o Brasil. Quando a gente vem lá da Constituição Federal, né, da década de 80, né, final da década de 80, 1988, a gente precisa entender que foi muito bacana, é muito inovador, é muito, de alguma maneira, interessante. Eu sou municipalista, né, acredito muito no poder local. Só que o que aconteceu? De 88 para cá, basicamente, no governo federal, você teve uma grande concentração de recursos. No governo estadual, ainda tem uma grana lá. E no governo municipal, é exatamente isso. Tem quase nada. O município tem o quê? Tem IPTU, ISS, algumas outras taxas, iluminação pública, de lixo, e acabou. E aí você tem que atender cada vez mais demandas, porque a Constituição de 88, até hoje, ela é regulamentada de alguma maneira e vai passando atribuição para o município. O município tem que cuidar de resíduo, tem que cuidar disso, tem que cuidar daquilo, vai cuidando, vai cuidando. E como é que dá conta sem dinheiro? Não dá, não consegue resolver o problema. Então, o plano é fundamental, é importante, mas se não houver uma conexão dos 3 atores de maneira integrada, então, né, a Política Nacional de Resíduos Sólidos diz, por exemplo, que deveriam acabar os lixões de tal data. Já mudou umas 10 vezes essas datas. Não se resolve. Por que não se resolve? Como é que você vai falar para o município do interior da Bahia, que não tem condições, às vezes, de pagar o funcionário direito, que ele tem que resolver o problema do lixão dele? Ele não tem um técnico que sabe fazer um projeto. Ele não tem espaço. Ele não sabe, não tem dinheiro. Aí o que precisa? Precisa que o governo federal estruture um programa que oriente, que crie modelos, que crie projetos padrão para municípios de 5 mil, de 10 mil, de 30 mil, de 200 mil habitantes, para que eles possam, além do projeto, obviamente, os recursos, para que eles possam fazer acontecer. Né? E os governos estaduais também. Porque o município, sozinho, nós estamos falando, se a gente for pegar Salvador, é uma realidade. Mas a maior parte dos municípios tem outra realidade. E mesmo Salvador tem tudo em Salvador é prioridade. Né? Tudo aqui é prioridade. Então, é muito paradoxal, né? Você, ao mesmo tempo, coloca para o município uma série de obrigações e, por outro lado, você não garante a ele as condições para que ele faça. Perfeito, André. Perfeita a sua colocação. E para finalizar, que a gente está chegando ao finalzinho da nossa live, né? Eu tenho uma última questão aqui para você. Eu queria saber se você acredita que a mudança de hábito das pessoas, da população em geral, né? Eu falo toda e qualquer população, eu sei que isso depende muito da educação, a gente não tem uma educação ambiental atuante nas escolas ainda, infelizmente, e eu vejo isso como uma prioridade, né? Para fazer as pessoas entenderem e reconhecerem a sua responsabilidade enquanto cidadão consumidor de recurso natural. Agora, de que forma a população pode contribuir, né, para a mudança de hábitos, para esse quadro de poluição que a gente tem hoje? Eu gosto muito desse debate, né? Porque esse debate do que as pessoas podem fazer, geralmente, eu estou até fazendo uma palestra sobre isso mais ou menos agora, que eu vou fazer uma palestra amanhã, e a gente, ao longo do processo que a gente, de amadurecimento, né, de evolução que a gente vai vivendo, é natural, em alguns casos, você vai mudando de perspectiva. Né? Então, a coisa mais comum é as pessoas dizerem para você o seguinte: olha, como é que eu posso ajudar o meio ambiente? Faça a coleta seletiva, né? Reduza seu resíduo, feche a torneira na hora de escovar o dente, né? Tome um banho mais rápido. Veja, eu não estou tirando a validade dessas iniciativas, elas são muito importantes,
Óbvio que se eu posso tomar um banho de 5 minutos, eu não preciso tomar um banho de 15 minutos, eu vou gastar mais água, é óbvio. Mas eu costumo dizer que isso não vai. Por que não vai resolver o problema? Porque na prática, acho que deu uma travadinha, não foi? Deu uma travada aí. Tô te ouvindo, mas não travou ainda. Você está ouvindo? Sim, tá me ouvindo? Ouviu? Agora acho que voltou. Sim, sim. Pode Voltou? continuar. Massa. Então, o que acontece? O, Estava falando assim, que eu acho que esses pontos, esses elementos, esses temas, essa forma de agir, ela ajuda a gente individualmente né, a se sentir parte da solução. Isso é importante. Não vou tirar, obviamente, o mérito, mas na prática isso não resolve. Por quê? Enquanto eu estou tomando meu banho de 2 minutos correndo no meu banho, né, correndo para tomar um banho rápido, a nossa distribuidora de água perde 38% na distribuição. E aí? Vazamentos. Então, o que acontece? Né? Aí, a mesma distribuidora gasta uma grana de propaganda para pedir que a gente não gaste a água, que ela está perdendo na distribuição, porque o sistema é velho, antigo, né? Não se investe como deveria e por aí vai. Por outro lado, você tem iniciativas como reduzir ou optar por consumir produtos que tenham algum tipo de preocupação da sua origem, da forma como trata seus trabalhadores, né, da forma como seus insumos são produzidos e destinados. Isso, na minha opinião, tem um poder muito grande. Se isso virar escala, né? Se a gente vamos pegar um exemplo dos últimos anos aí, né, do açúcar, da cultura trans, por exemplo, né? Quando a informação ganhou escala de que essas coisas fazem mal, ninguém quer comer essas coisas que fazem mal. Ninguém tem vontade de comer, ninguém vai comer. Porque por que a gente consome ainda coisas que fazem mal? Né? Então, de alguma maneira, nos impactar de volta, porque a gente é a nossa casa, né? Ninguém suja a casa, dorme numa casa suja, ninguém estraga a sua própria casa. Então, a gente precisa compreender essa dinâmica. Então, eu acho legal atitudes individuais, mas, na minha opinião, o que a gente precisa, na prática, é mudar o sistema. E como é que a gente muda o sistema? Se conectando cada vez mais com pessoas que pensam parecidos com a gente. Então, se eu conheço um grupo, né, se eu participo de uma organização não governamental, se eu participo de um projeto, se eu estou mais conectado, se eu estou cobrando os meus representantes, deputados, vereadores, senadores, prefeitos, governadores, presidente, né? Então, mudar o sistema, mostrar o que a gente pensa, quer e acredita, é que vai fazer com que as ações individuais associadas a mudanças estruturantes é que vão nos salvar. Fora isso, vai ficar sendo uma coisa para que a gente se sinta bem, né, nesse sentido. Apenas, exato. Ou seja, e fazer cobrar também é a nossa parte, participar também é fazer a nossa parte, né? Exatamente isso, como você colocou. Sem André, dúvida. perfeito. Eu vou colocar, essa live vai para o feed, né, da Biosani, para que todos possam assistir depois. Eu peço a todos que assistiram e quem ainda vai assistir essa live, se tiver perguntas, contribuições, serão muito bem-vindas. Pode ser enviadas no direct, tanto da Biosani quanto do André, né? E a gente vai responder a todos, com certeza. E agradeço mais uma vez a sua participação. Sou sua fã, né? Da militância, da sua militância ambiental. Admiro muito o seu trabalho e gostaria de parabenizar mais uma vez e agradecer
por lutar junto com a gente por um mundo melhor. Ok? Eu que agradeço demais o convite e esse carinho aí, né? Esse reconhecimento, porque a gente não faz nada sozinho. Então, tudo que a gente faz, a gente precisa estar junto com outras pessoas. Se a gente quer ir longe, a gente precisa estar junto. Então, eu agradeço, né? Vocês sempre foram muito presentes aí nos eventos, nas atividades da secretaria. Enfim, isso faz toda a diferença, né? Porque se conectar com pessoas que, de alguma forma, estão conectadas com o que a gente acredita é o que vai mudar a nossa realidade. Veja o que está acontecendo no planeta nesse exato momento, né, com milhões de pessoas indo para a rua contra o racismo, contra a discriminação. Né? Veja o que acontecia antes da pandemia com a Greta, levando milhares de jovens para as ruas, né, para combater a mudança climática. Então, é dessa forma que a gente consegue, de fato, mudar, se ligando, se conectando e fazendo coisas juntos. Então, contem comigo sempre, porque eu faço toda a questão de estar conectado com quem também está pensando nessas coisas, pensando em deixar nossa cidade melhor, nosso planeta melhor, enfim. Vamos nessa, vamos junto. Acho que deu uma travada de novo. Obrigada, André. É isso aí, gente. Encerramos a nossa live de hoje, a nossa primeira live de hoje, em comemoração ao Dia Internacional do Meio Ambiente, dia 5 de junho. Mas não só amanhã é 5 de junho. Ontem foi 5 de junho, hoje é 5 de junho, e depois de amanhã e todos os próximos dias, que sejam 5 de junho, possamos orar e buscar se informar, que sejamos sustentáveis, que possamos cuidar de nós, do outro, do planeta. Eu sou Dina Alves, sou da Biosane Tecnologias Ambientais e agradeço a participação de todos. Até a próxima live.